Boa noite, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Saudações de Bento Gonçalves e de toda a Serra Gaúcha, a Cachoeira do Sul. Sempre é uma honra estar aqui com a minha congregação mãe, a qual me gerou em Cristo. Muitos irmãos que estão aqui essa noite dobraram muito o joelho para que hoje eu pudesse estar aqui, dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos. Amém? Versículo 1 em diante. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho, assim que nascer. Vamos ler agora o versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água, como a de uma inundação, atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Amém? Irmãos, é tremenda essa palavra, porque a mulher representa a igreja, e o filho varão representa o Cristo que já habita em nós e que está sendo formado. O Senhor Jesus ensina que nós somos como uma mulher que está para dar à luz, e que nós temos que fazer com que a nova vida que habita em nós seja formada, porque a nova criatura que habita em nós é ela, o homem espiritual, que vai subir com o Senhor para governar com Cristo e fazer parte das bodas do Cordeiro, amém? E esse dragão, que nós sabemos quem é, ele quer impedir que nós, como igreja, venhamos a gerar o filho varão. E como que ele faz isso? Ele fica o tempo todo em derredor, como um leão, procurando uma presa que possa devorar. Nós sabemos que um leão, quando ele vai pegar uma presa, normalmente ele não pega o líder da manada, ele pega a presa que fica para trás. Os irmãos já perceberam isso? Quem é que já assistiu o Discovery Channel? Só eu? Então, aquele que fica para trás é uma presa fácil. Por isso que a palavra ensina que a gente tem que estar sempre congregando, porque nós somos luzes do Senhor, amém? A luz habita em nós. Quando nós estamos sozinhos, nós temos pouca luz, mas quando nós nos reunimos como igreja, a luz fica mais forte. Olha quantas lâmpadas estão acesas aqui para que a gente possa iluminar. E quanto mais luz, menos trevas. Os irmãos estão pegando a relação? E é tremendo que a partir do versículo 13 em diante, o dragão que foi lançado na terra, do que nós somos formados, irmãos? Do pó da terra? Isso está em Gênesis 2:7. Só que é interessante que em Gênesis 3:17 diz que a terra agora se tornou maldita por causa da desobediência do homem. Então, o pó da terra, qual faz parte a carne, se tornou maldito. E nós sabemos que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nem aquilo que é corrupto herdará aquilo que é incorruptível, amém? Por isso que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas como que eu sei que eu estou na carne? Aqui explica.
Versículo 15. A serpente lançou da sua boca água como de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. Porém a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Quando a serpente enganou Eva lá no Éden, a serpente entrou na carne do homem. Por isso que a carne se tornou maldita. E se vocês lerem Gênesis 3,14, vocês vão ver que a maldição da serpente é simples. Ela rasteja sobre o próprio umbigo e come pó todos os dias da tua vida. Do que nós somos formados? Pó da terra, amém? A terra não se tornou maldita, a serpente não se alimenta do pó. Todas as vezes que eu me alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, todas as vezes que eu me torno juiz sobre a terra, avaliando circunstâncias, avaliando pessoas, me colocando muitas vezes acima do próprio Deus, eu estou alimentando uma serpente. Os irmãos têm realidade disso? Não viam glória a Deus? Irmãos, o Senhor Jesus disse, no Lucas capítulo 9, se não me engano no versículo 23, aquele que quiser vir após mim, aonde Jesus está? Na terra ou na glória? Na glória, né? Nós não somos corpo de Cristo, Cristo não é a nossa cabeça? Se Ele está no alto, na glória, por que nós estamos na terra correndo atrás de pó? Rastejando sobre no umbigo, pensando só no nosso próprio umbigo? Se essa maldição não é nossa, é de uma serpente? Não é verdade? Então, se Ele está no alto, nós como corpo de Cristo temos que estar no alto com Ele. Por isso a palavra diz, pensai nas coisas lá do alto. Por isso que a palavra também diz, não acumulem para vocês tesouro na terra, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, porque aonde estiver o tesouro de vocês, ali está o seu coração. Se Jesus voltasse hoje, nesse exato momento, quantos gritariam Maranata? Nenhum. Misericórdia, Senhor. Não viu um glória a Deus, um aleluia. Ou seja, ao invés da gente apressar a vinda do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, fica aí mais um pouquinho que eu quero desfrutar mais um tempo com o meu amante, com a minha serpente. Eu quero curtir o mundo. Eu quero aproveitar um pouquinho mais o meu velho marido antes que tu corte ele definitivamente de mim. A palavra diz em Romanos capítulo 7, que a mulher ela está ligada ao marido enquanto o marido está vivo. Todos nós aqui somos batizados. Quem não é, se batize, irmãos, para que se cumpra toda a justiça. O Senhor Jesus aguardou pacientemente 30 anos para ser batizado, mas Ele cumpriu toda a justiça. E se Ele, sendo santo, se batizou, nós que somos pecadores vamos ficar adiando por quê? Se o eunuco que conversava com o Filipe ficasse demorando, ele não teria se batizado. E quando o eunuco disse que queria se batizar, Filipe não ficou inventando regra. Não, nós vamos fazer um treinamento de 3 meses antes do irmão se batizar. O irmão tem que parar de fumar, de beber, de viver, né? Aí a gente te batiza. Não funciona assim. Se você crer e se você for batizado, será salvo. É graça. Ninguém tem mérito nisso. O Senhor fez toda a obra e o Espírito do Senhor habita em nós para fazer a obra através de nós. O problema é que o crente entende a letra, se engoda da letra, usa aquele frutinho da serpente de certo e errado e começa a usar a letra para quê? Para matar e para se sobressair na presença do Senhor, como se o Senhor não estivesse vendo isso. Numa grande fábrica, todos os operários são assalariados pelo patrão, amém? Não é o coleguinha que paga o salário, correto? Não é o encarregado, não é o gerente, é o patrão. É Ele que paga o teu salário, porque Ele te contratou. O nosso patrão não é Jesus Cristo? Então, para quem que a gente tem que dar satisfação? Para o coleguinha ou para Jesus? A palavra diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganando-os a quem? Ao irmão André? Não. Enganando a quem? O irmãozinho que está do lado? O familiar? Não. Enganando a quem? A Deus? Enganando-vos a vós mesmos. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e retribuo a cada um segundo o fruto, segundo as suas obras, segundo os seus interesses. Todo aquele que se exaltar, será humilhado. Todo aquele que se humilhar, será exaltado. Graças te dou, ó Pai, que escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e deste aos pequeninos. O Senhor chamou nós porque nós éramos pequeninos, rejeitados do mundo.
E nós entramos para a igreja para quê? Para ficar arrogante, soberbo e fariseu? Ou para gerar o filho varão dando dores de parto? Porque o mandamento é este, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Mas se a gente conhece essas coisas e não dá a vida pelo irmão, a gente é o quê? Ouvinte. Mas o Senhor não mandou nós ouvir, o Senhor mandou nós viver. Quando a serpente joga esse rio sobre a mulher, que representa a igreja, a serpente está lançando a doutrina do certo e do errado. Mas quem engole essa doutrina não é a igreja, é a terra, é a carne. Deus condenou na carne o pecado. Mas nós não andamos mais segundo a carne, porque nós morremos para a carne. Nós não podemos mais, nós que somos noivas do Cordeiro, nós não podemos mais ficar adulterando com o amante. Porque quando Jesus voltar, ele vai procurar uma noiva sem mácula. O que é mácula? É mancha. Ataviada, toda de branco, virgem, esperando o seu noivo. Amém? Se ele vier e encontrar nós toda hora adulterando e se prostituindo com a carne, com a razão, com o legalismo, com a religiosidade, com a letra que mata, com o conhecimento que gera soberba, o Senhor vai querer casar com essa prostituta? Você casaria com uma prostituta? Oséias casou. Pobre do Oséias. A igreja está muito séria, irmãos. Se animem, o Senhor é bom. Nós é que somos maus. Irmãos, não é mais tempo de brincar de crente. Jesus está voltando, Maranata. Ou vocês querem ficar no mundo com o anticristo, ser marcado pela besta e ser lançado no fogo? Vocês têm que tomar uma decisão. Eu tenho ouvido muito pelos profetas de Cachoeiro do Sul. Por que vocês ainda estão cocheando entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Nós não estamos aqui para servir a Jesus? Então por que muitos vêm aqui já pensando na conta para pagar? Pensando no marido que quer casar? Pensando na esposa? Pensando se vai converter, se vai comprar um carro zero? Por que a gente vem para cá para buscar coisas para o mundo? Se o Senhor já nos libertou dessa escravidão? É como o povo no deserto que ficava lá comendo maná, bebendo água da rocha e querendo codorna, querendo pepino e umas belas chicotadas de Faraó. Alguém aqui está com saudade de Faraó? Vamos abrir nossas Bíblias agora em Apocalipse capítulo 17. Olha o que aconteceu com essa mulher que foi para o deserto, irmãos. Que triste. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: assim, o anjo levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, igualzinho o dragão. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada, prestem atenção nessa palavra, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheia das abominações e imundícias da sua fornicação. Os irmãos estão entendendo? Enquanto eu tiver com meio Jesus e com meio mundo, eu sou adúltero. Ou eu morro para o mundo, ou eu vou ficar morno e vou ser vomitado. Não adianta, irmãos, não dá mais para brincar. Passou o tempo de brincar. E se o Senhor hoje recolhe a nossa alma, que a gente tem guardado, vai ficar para quem? O princípio da sabedoria em Provérbios capítulo 1, versículo 7 é esse: o temor do Senhor. Teme a Deus e verás dias felizes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Onde é que está o reino? Está vindo com visível aparência ou está dentro de nós? Está no Espírito, amém? Se está dentro de nós, por que a gente não se alimenta da palavra? Quando a gente tem tempo livre, a gente vai para o TikTok, para o YouTube, para as novelas, para qualquer coisa, mas não vai para a palavra. É sinal que a gente não ama o Senhor. Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Mas o Senhor disse: eu tirarei o coração de pedra. O que é pedra? É algo que não sente nada, que não tem sensibilidade.
e darei a eles um coração de carne. Colocarei sobre eles a minha lei e as gravarei na sua mente e em seus corações. Então, irmãos, é isso que o Senhor pede da igreja. Por que o crente não consegue ter prosperidade? Por que o crente não consegue ter vitória? Por que quando vem a tempestade a casa desaba? Porque não está na rocha. Se alguém edificar sobre o fundamento que é Cristo, e essa edificação for ouro, prata, pedras preciosas, quanto mais fogo, melhor. Agora, se é madeira, feno e palho, teme, porque você está na carne. A carne vai queimar, irmãos. Botem uma coisa na cabeça de vocês, isso aqui vai pegar fogo. O mundo está sendo tesourado para juízo de fogo. Os irmãos creem nisso? Se os irmãos creem nisso, fujam da Babilônia. Não vamos viver adornado com uma aparência de ouro, de prata, pedras preciosas, vestido de púrpura e escarlata, que são roupas reais. Nós não somos rainha. Nós somos servos, escravos. E Jesus Cristo é o Senhor e somente Ele. Somente Jesus é o Senhor, não tem senhores aqui. O único que tentou ser Senhor, o único que tentou ser Deus, foi lançado aos abismos. E hoje Ele faz a gente de marionete, porque Ele sabe que não pode nos tocar, porque o Espírito do Senhor, a graça imerecida, está pairando sobre nós e está o detendo. Mas quando o Senhor arrebatar a sua igreja, quando o Espírito levar a sua noiva, quando Cristo for para as bodas do Cordeiro e as portas estiverem fechadas e as virgens nécias ficarem clamando e batendo na porta, aí Satanás vai olhar para nós e vai dizer, ué, cadê o Espírito Santo para te defender agora? Agora é minha vez. E aí haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos têm temor disso? Satanás não está preocupado se você lê Bíblia, se você vem na igreja, se você ora, se você jejua, se você cura paralítico, se você tem visão do terceiro céu. Satanás só está preocupado com uma coisa, você está crucificando a carne? Você está se negando diariamente? Porque Satanás sabe, ele sabe que se nós perdermos tempo, ele ganha tempo. A única coisa que o dinheiro não compra, irmãos, é tempo. Amém? O que diz a palavra do Senhor? Arrependam-se, porque próximo está o reino de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu exorto a igreja a parar de perder tempo, porque a vontade do Senhor é que nenhum fique, mas que todos sejam arrebatados. Por isso que parece tardio a vinda do Senhor, porque Ele é paciente e longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos possam ser salvos. Agora a pergunta é, você está apressando a vinda de Jesus, ou você está atrasando a obra? Com seu orgulho, soberba, arrogância, e sua falta de vontade de buscar o Senhor. Irmãos, eu sei que as palavras são duras, mas Paulo dizia, eu me torno inimigo de vocês por pregar a verdade? Eu procuro agora agradar a homens ou agradar ao Senhor? Porque enquanto eu for Saul querendo agradar a homens, eu nunca vou ser servo de Jesus Cristo. Mas sejamos Davi, que quando um homem sozinho foi lá e exortou ele dobrou o joelho e disse, pequei contra o Senhor. Nenhum sinal será dado para essa geração, senão o sinal de Jonas, a saber, um profeta, um homem só, foi a Nínive, pregou igual a cara dele, e todos se converteram, desde o rei até os bois. Hoje, talvez o Senhor esteja me usando como mula de Balaão, ou como sinal de Jonas para a igreja. Quem tiver ouvidos, ouça. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem procurar salvar sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida, por amor de mim, herdará a verdadeira vida. Aqui nós vamos durar no máximo 100, 120 anos. Mas só a aposentadoria celestial daqueles que crucificaram a carne é 1000 anos. E depois toda a eternidade no reino, como reino e sacerdote. Os irmãos têm realidade disso? Se a gente tivesse realidade disso, a gente não murmurava, irmãos, porque murmurar é orar para o diabo. A gente só glorificava, porque a chuva cai sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Mas o Senhor sabe que o inimigo da nossa alma, ele está o tempo todo nos acusando. E aí o Senhor permite a aprovação para a gente ser aprovado e não reprovado. Se você não passar no vestibular, você não entra na faculdade. Se você não passar na provinha, você não passa de ano. Tem crente que entrou na primeira série, já quer pular para a oitava, mas não passa na provinha. Que nem diz o irmão João Batista, eu não ouço a sinetinha do recreio, é só paulado, paulado, paulado. Os irmãos estão entendendo? E para finalizar, irmãos, que eu já me estendi muito, a lâmpada na época de Jesus era uma vasilha de barro,
com azeite dentro. Precisava-se de 3 elementos para que ela desse luz, porque naquela época não tinha energia elétrica, era tudo através do fogo. Então, uma botija de barro com azeite dentro, e o que falta para ela iluminar? Falta fogo, né? Não tenham medo do fogo, mas quando o fogo vier, mostrem o que está no coração de vocês e iluminem e glorifiquem o nome do Senhor, porque quando nós estávamos no mundo, nós apanhava que nem cachorro e a gente ficava bem quietinho. Então, se a gente está apanhando por Cristo, glorifica, porque aquele que sofreu na carne abandonou o pecado, e embora Cristo sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Se Cristo, que era o Filho de Deus e era santo sem pecado, ele morreu numa cruz por amor à igreja, nós que somos pecadores vamos ficar retendo por quê, amados? Bora para a cruz? Vamos queimar? Glória a Deus.